uma exoneração ia ser muito bem-vinda, para que nós pudéssemos ter minimamente legitimidade de voltar para a mesa de debate. Os americanos têm posições firmes, o mundo está num conflito comercial. Lembrar que a carne brasileira, a partir de agosto, vai pagar 55% de impostos para entrar na China. Queria que a grande imprensa repercutisse isso com mais força, porque querem fazer essa ligação da direita, como se fosse os Estados Unidos. Não. O Brasil cumpriu a cota. Julho vence a cota brasileira, Faú. E proteína animal para ir para a China vai ser tributada em 55%. Não é o tarifaço, é o super Presidente, tarifaço pela ordem, chinês. presidente, só para a gente organizar o tempo aqui. Vossa Excelência não tem o direito de caçar a palavra de Presidente, ninguém. pela ordem, estou pedindo pela ordem, presidente. Qual o tempo? Tem regimento. Ali, por favor. Tem regimento, presidente. Corta o microfone. O senhor não estava aqui no começo, nós demos liberdade para que os deputados falassem aquilo que quisessem falar. O senhor chegou depois, por favor, o senhor não tem a palavra. Termine, deputado Evaí, por favor. O senhor não tem a palavra, eu cortei a sua palavra. O calo começou a apertar. Não, é que tem hora que o ouvido Para não aguenta, concluir. pô. Pelo amor de Deus, haja Portanto, a irresponsabilidade e a incapacidade diplomática do Itamaraty está quebrando o Brasil. Muito obrigado. Só para finalizar. Portanto, eu quero pedir mais uma vez, senhor Mauro Vieira, pelo bem do Itamaraty, pelo bem da diplomacia, faça uma renúncia ao cargo. Será um gesto de grandeza. Eu acho que os comandantes têm que saber quando chegar no seu limite, que não tem força mais para conduzir a sua tropa, é assim que faz. Okay. Portanto, renuncie ao cargo e eu peço ao presidente Lula para poder ajudar o Brasil, exonerando esse embaixador, nomeie um outro embaixador, tem quase qualificado no Itamaraty, para que o Brasil possa voltar para as rodadas diplomáticas e negociação. Obrigado, deputado Evaí. Vossa Excelência é autor do requerimento e teve essa liberdade de falar. O senhor pode, só para fazer uma equação do tempo aqui, deputado Evaí, nós recebemos o ofício, porque tem gente que não estava presente aqui, então eu vou repetir. Nós recebemos um ofício datado de 10 de julho, eu não sei se alguém aí entende idioma, datado aqui de 10 de julho de 2026. Está aqui o ofício escrito desse jeito, do Itamaraty, assinado embaixador Bruno Rícios, assinado por uma diplomata aqui, às 19h07 do dia 10. Hoje nós estamos no dia 15. Então esse ofício foi assinado, apresentando os argumentos pela ausência dele, e até então não havia, sim, a agenda do embaixador Mauro Vieira. Mas, consultando a agenda da Presidência da República, hoje pela manhã, apareceu aqui uma audiência do embaixador Mauro Vieira com o presidente da República às 10 horas da manhã. Até ontem não tinha, entrou hoje. Tá bom, bacana. Só para poder deixar claro aqui a equação do tempo. Bem, eu tenho aqui um pedido de requerimento de liderança, deputado Paulo Pimenta, que será utilizado pelo deputado Alencar Santana. Vossa Excelência tem a palavra agora concedida regularmente. Obrigado, senhor vice-presidente, general Girão. O vice-presidente não está nessa audiência fisicamente. Vossa Excelência exerce a presidência, mas é importante registrar com uma pena que o presidente eleito aqui não está. Acontece, tem compromisso, é natural. As pessoas, todo mundo tem seus afazeres, até porque a Câmara está funcionando de maneira híbrida nessa semana, inclusive a pauta de plenário. Só para deixar registrado aqui em nome do governo, o ministro Mauro Vieira já veio a essa comissão diversas vezes e não se furtará e vir em outras ocasiões. E é sempre bom ouvi-lo, porque dá uma aula de diplomacia, de conhecimento da política internacional e da grandeza da postura brasileira diante dos diferentes temas que aqui são debatidos, né? E temas que são, logicamente, na sua relação com outros países. Sempre, diga-se de passagem, registro novamente, defendendo o interesse nacional, sem baixar a cabeça, sem se alinhar a A, a B, simplesmente como se fosse comandado, né? Como se algum país sobre nós tivesse um poder maior. Porque essa postura, infelizmente, não foi adotada em outros momentos. O ministro se colocou à disposição na comissão, desde o primeiro momento, dialogando, que não poderia essa semana, sugerindo na semana de agosto, quando haverá esforço concentrado aqui nessa casa. Esforço concentrado, na minha opinião, uma data importante, vai ser um trabalho presencial,
com certeza o quórum dessa comissão seria bem maior, inclusive provavelmente com a presença do presidente eleito, para que a gente pudesse fazer o debate com a participação ampla de todo mundo, né? Temas de relações exteriores interessa a toda a casa. Mas, enfim, ele colocou à disposição de vir em agosto. Foi comunicado na quinta-feira oficialmente dessa agenda para essa semana. Com certeza a agenda do ministro e de outros ministros, de todos os ministros, não faz-se de um dia anterior para o próximo dia. Tem uma construção, tem diálogo, tem tratativas. Ontem mesmo ele estava com o chanceler do Canadá, lá em São Paulo. Hoje tem uma agenda com o presidente da República às 10 horas, já estava marcada, por isso ele colocou à disposição de vir no mês de agosto. Não foi possível, essa Câmara insistiu nessa data, por isso ele não está aqui diante da impossibilidade, mas se tiver à disposição, com certeza ele estará aqui no momento oportuno em agosto, como virá também o ex-ministro Celso Amorim. Eu aqui escutei o deputado que antecedeu falar de diversos nomes da política brasileira que lidaram com a política internacional. Ele só esqueceu de mencionar, eu não sei por que ele não mencionou o ex-ministro do governo anterior, Ernesto Araújo. Não sei se ele tem vergonha, não sei se ele esqueceu, não sei se lembrou de feitos ou não. Porque haja vergonha que o Brasil, de fato, se o Brasil passou vergonha na política internacional, foi com os ministros do governo anterior. Em especial o senhor ministro Ernesto Araújo. Vergonha atrás de vergonha, isolando o Brasil do mundo, diferentemente do Brasil atual, onde se reconectou, né, buscou novos parceiros, diálogos com todos os continentes, países de todos os continentes, independente da política local que prevalecesse, independente dela. Do Sul, da América do Sul, da África, da Ásia, do Oriente Médio, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, de toda e qualquer região do mundo. O Brasil não se envergonhou, pelo contrário, fez bonito e o presidente Lula está dando show nos fóruns internacionais. Show. O mundo acompanha a eleição brasileira por um conjunto de aspectos, pelo tamanho do país, pela importância, mas também pelo significado e a importância do Lula para o mundo. Para o mundo. O presidente Lula hoje tornou-se uma figura de importância internacional. Ele não fica na esquina comendo McDonald's. Não. Ele participa de fóruns amplos, reuniões bilaterais ou fóruns coletivos, mas sempre de cabeça erguida, falando o que tem que ser dito, defendendo a posição brasileira e defendendo um mundo multipolar, um mundo de paz, um mundo plural, um mundo diverso, um mundo de respeito, onde todos os países sejam tratados de maneira igual. O presidente Lula trata um presidente de um país pequeno ou menor do que o Brasil, e mesmo de um país maior, da mesma maneira, sem se curvar, diferentemente do governo anterior, diferente do candidato, que esse deputado que falou há pouco defende, que passa vergonha, que semana passada foi aos Estados Unidos, simplesmente validar, porque ao ir lá ele validou uma Câmara de Comércio norte-americana que se entende no direito de sancionar o nosso país. Vocês concordam com a taxa norte-americana? Vocês concordam com o tarifaço norte-americano? Tanto é que o seu candidato a presidente assim disse: não, vamos deixar para depois da eleição. Olha a barbaridade. Ele está preocupado com o processo eleitoral tão somente e não preocupado em defender o Brasil, nossa economia, nossas empresas e os trabalhadores brasileiros. Essa é a postura que eles defendem. Um alinhamento, uma postura de submissão ao governo norte-americano. Quero aqui lembrar, dentre outras coisas que os Estados Unidos querem, é pegar o nosso PIX, taxar o nosso PIX. E eles defendem isso, porque não tem coragem de apontar o dedo contra o governo norte-americano. Aliás, o Bananinha, que lá está, disse textualmente para usar o sistema de pagamento, que o sistema de pagamento norte-americano poderia ser uma alternativa ao país.
Essa é a postura de vocês. Essa é a postura submissa. Não a postura independente, não a postura soberana, não uma postura altiva de defesa do país, da nossa pátria e dos nossos interesses. E quero aqui dizer, caso ele não lembre, mas ele pode aí pesquisar, e fica aqui para os demais, o governo Bolsonaro, num alinhamento total ao governo norte-americano, também numa postura anti-vacina, anti-ciência, foi um dos poucos, ao lado da Hungria, que durante a gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, não aprovou a resolução da ONU, que naquele momento estava recomendando aos países para terem uma cooperação internacional e a importância de ações coletivas e de cada país também no combate à pandemia para se proteger as pessoas. O Brasil está lá, senhor deputado. Veja, cite ele como exemplo, cite ele como orgulho, se tiver coragem, cite e pegue essa resolução. Isso demonstra o que vocês defendem em todos os aspectos. Primeiro, é um país submisso, e nesse caso específico, a postura anti-vacina, anti-ciência, que fez do Brasil, ao lado dos Estados Unidos, dos países que mais mataram durante a pandemia. Na pandemia foram mais de 700 mil brasileiros mortos devido à conduta genocida do ex-presidente que está na cadeia e merece pagar por tantos outros crimes. Então, senhoras e senhores, deixando claro que nós temos orgulho da postura, do trabalho, de todo o Ministério das Relações Exteriores, do ministro Mauro Vieira, que tem sido um craque, aproveitando o momento da Copa, tem feito bonito, jogado com alma, com garra, com disposição, com amor à pátria, e não de maneira envergonhada, se submetendo a interesses de outros países. E mais uma vez, repito, está à disposição de vir nessa comissão, né, numa data a ser trabalhada. Não veio hoje de vídeo de impossibilidade, aliás, vejo que vários colegas aqui não vieram hoje, que provavelmente também têm outros compromissos, e é natural, né, mas é importante registrar, assim como provavelmente o presidente da comissão eleito que não está durante esse debate. Peço licença, que eu também tenho outro compromisso. Obrigado. Ok, deputado, Vossa Excelência teve direito à palavra no seu momento de fala, mas antes, enquanto o senhor está saindo aí, eu queria dizer para o senhor o seguinte: até o dia 31 de janeiro de 2027, cada um de nós aqui que fomos eleitos deputados federais temos um compromisso com a nação brasileira, que nos elegeu para estarmos aqui lidando dos problemas brasileiros. Problemas brasileiros esses que cada vez mais se acentuam, porque, claro, se o Brasil fosse um país realmente sério, hoje nós estaríamos estocando alimentos, estaríamos preocupados em saber como é que a gente ia fazer para passar o dia, porque o Brasil admitiu o risco de invasão americana. Oficialmente, o presidente da República e o ministro das Relações Exteriores admitiram esse risco. Então, por favor, pessoal que está nos assistindo aí, por favor, isso não é verdade. Esses caras são derrotistas e apavorados. Não existe esse risco de invasão em relação ao nosso país. Por favor, isso tem que ficar muito claro aqui, vocês que estão nos assistindo. Está na internet aí. Então, não existe esse risco. Esses caras que falaram isso daí devem estar com alguma bola solta, algum parafuso solto. Então, temos um compromisso com quem nos elegeu até o dia 31 e, por favor, nós estamos com 29 deputados que deram presenças. Eu questionei aqui a comissão por que a nossa transmissão não está sendo feita ao vivo. Porque se está sendo, por favor, me corrija, na hora, que eu admito que está sendo feito ao vivo. Então, se está sendo feito ao vivo, aqueles que estão nos assistindo, por favor, transmitam isso para os seus vizinhos, seus parentes. Esse risco não existe, o Brasil não está sob ameaça de invasão, de maneira nenhuma, tá? Por favor, isso aí tem que ficar muito claro. Presidente, só para, presidente, pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem, presidente, a palavra. Pela ordem, presidente. Só para... Um minuto, por favor, para o deputado. Complementando o que Vossa Excelência mencionou, alguns defendem até a invasão dos Estados Unidos no Brasil. Lembrando que o candidato a presidente de vocês disse que era bom os Estados Unidos colocar a batalha naval aqui na costa brasileira. Então, é importante você registrar isso. Então, quem está vendo ao vivo, pega essa matéria no Google, com certeza você vai confirmar lá. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho
das meninas, muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!